Olá! No vídeo anterior eu comentei bem por cima com vocês que eu tava começando a estudar programação, mas agora eu quero vir compartilhar com vocês por que eu tomei essa decisão e como que isso conversa com a carreira que eu construí até aqui, o que é que eu tô pensando no futuro e por que eu acho que isso faz completo sentido pra mim. Lembrando que eu já tenho 10 anos na área de TI e eu vim de rede de computadores, então infra pura. Uns 6 anos atrás eu migrei para a área de DevOps e foi onde eu me encontrei até então. E aí eu venho evoluindo esses conhecimentos na área de DevOps, automação, infraestrutura como código, Kubernetes, Cloud, até chegar na minha área atual, que é basicamente eu trabalho em um time de plataforma de engenharia, desenvolvendo e dando suporte ali ao nosso IDP. E eu acho que tem umas coisas bem legais que a gente pode conversar e que talvez ressoe com o momento de vida de alguns de vocês. Então vamos lá. Bom, não é muito diferente do que os últimos vídeos anteriores, mas sim, eu estou caminhando aqui pelo condomínio. Hoje é um dia nublado, bem agradável e eu tô faz um tempo, né, desde que eu postei o último vídeo, que já vai fazer umas 2 semanas, eu já tava pensando que fazia muito sentido eu trazer esse assunto pra vocês, porque eu acho que muita gente que veio da área de infraestrutura tá hoje pensando a mesma coisa, assim, né, plataforma de engenharia. É o novo hype do momento, literalmente, né, quando a gente olha lá no Hype Cycle da Gartner, eu até falei sobre isso na talk que eu fiz lá no Platform Rocks, abraço pro Gui aí pra galera, eu falei justamente sobre isso, né, que a gente tá literalmente vivendo o hype da plataforma de engenharia nesse momento. Eu vou colocar aqui na tela o gráfico, pra vocês entenderem do que eu tô falando. E aí com o hype, tudo pode dar certo ou tudo pode dar errado. A gente literalmente não sabe. Então eu acho que abre muito espaço pra gente discutir algumas coisas. Desde antes de eu entrar nessa área, eu tenho pensado, né? Então eu entrei agora oficialmente esse ano, aliás, em dezembro do ano passado, mas eu tô estudando já plataforma de engenharia desde janeiro do ano passado. Vai, mais ou menos aí, um pouquinho mais de um ano já que eu tô estudando os conceitos, tentando entender como as coisas se encaixam. Pra mim, uma plataforma de engenharia, ela pode ser qualquer coisa, não necessariamente uma interface gráfica, um site, um backstage da vida, né? Não precisa ser um IDP, mas quando a gente busca pelo conceito, uma plataforma de engenharia, basicamente a gente provê uma interface para os engenheiros conseguirem fazer tudo que eles precisam de uma forma muito mais simples. Esse é o resumão bonitão. Já cansei de falar isso nas palestras, nas talks que eu participei, e isso não muda. Então, pode ser uma plataforma de engenharia, uma pipeline ou um conjunto de pipelines que recebam simples entradas de dados ali, alguns inputs bem simples, e rodem por trás dos panos uma série de automações para facilitar uma parte do fluxo de valor. Então, isso para mim no fim, uma plataforma de engenharia. E aí, eu acho que a cerejinha do bolo da plataforma, o conceito, plataforma como produto como um todo, é justamente você ter uma visão mais holística para a plataforma, transformá-la num produto e entender ali as interfaces que podem ser melhores entregues para os seus engenheiros, né? E aí a gente começa a falar de uma plataforma muito mais robusta. Mas, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Quando a gente fala de interface, desde isso, né, de uma pipeline simples que facilita muito uma parte do fluxo de desenvolvimento, até às vezes uma automação em Python com um Flaskzinho ali na frente, uma interface mínima para, de novo, facilitar o uso de alguma automação. Tudo isso, se a gente começa a olhar, é que você tenha uma lógica mínima de programação e que você tenha a habilidade ali de usar alguma linguagem de programação, né? Então, eu acho que a mais comum que a galera, principalmente com esse background de infra, usa é o Python, né? Porque o Python é uma linguagem bem simples comparada com outras. Então eu já mexo com Python faz bastante tempo mesmo. Na época ali da pós, eu desenvolvi um projeto com os colegas meus, que ele se conectava ali num Azure DevOps da vida e fazia uma análise de várias informações das pipelines, de repositórios, fazia uma visão bem bonita, assim, de como as coisas se integram, do que tá funcionando, o que é que não tá. Então, eu já usava Python para automatizar alguns processos já faz
Eu fiz a pós, já vai fazer 3 anos, então já faz uns 3 anos no mínimo. Mas antes disso eu já usava, obviamente, para muita automação. Acho que foi a primeira vez que eu desenvolvi um portalzinho, um sisteminha web nesse sentido. Foi na pós, mas para automação, scriptar alguma coisa de forma mais simples eu já usava bastante. Até porque o Linux, ele vem com Python instalado nativamente. Então, exceto ali algumas questões de instalação de dependência, é muito simples de você entrar numa máquina e executar um script Python e ter muita coisa facilitada, né? Comparado com o shell script, é muito menos verboso, então é tranquilo de se escrever. Então, esse é o meu histórico, assim, né? Desde o meu início na área de infraestrutura, eu já tinha muito contato com o shell script, principalmente. Então, já automatizava muita coisa, mas executar um shell script não é uma coisa tão trivial assim. O máximo que você vai ter de facilitador ali é algumas coisas no terminal, que você consegue usar de gráfico, né? Então, um CLIzinho mínimo ali que vai ter algumas instruções, funciona. Mas quando a gente fala de algo que a pessoa pode ter uma facilidade muito maior de acesso, a gente não tá falando de shell script, né? Porque o shell script, ele prevê que você já tenha no mínimo um Linux instalado na sua máquina e que você saiba minimamente setar as permissões de um arquivo, de um script e executá-lo, né? Então a gente vai criando essas evoluções. Então depois do shell script eu mexi com Python e aí eu acho que fazem uns 2 anos que eu tenho pensado assim de forma mais objetiva em aprender de fato uma linguagem de programação, estudar um pouquinho sobre algoritmos de fato e tentar, eu não sei se eu posso dizer evoluir, porque eu não sei se as coisas são tão lineares assim, né? Uma linha evolutiva, mas que eu queria aprender uma linguagem que tivesse mais versatilidade, assim, por assim dizer, que não fosse focada só em automação de algum processo e tal, que desse para construir alguma coisa mais completa e de forma mais simples. Enfim, você usar uma ferramenta própria para esse propósito, né? Então, eu acho que ele é legal para automatizar algumas coisas e tal, mas eu não sei se ele é a melhor ferramenta pra gente pensar em desenvolver uma aplicação, um software, alguma coisa mais robusta para rodar na web e tal, até porque ele não foi criado para isso, né? Então, faz aí esse tempinho que eu já tenho pensado e flertado com a ideia de estudar programação. Eu acho que é obrigatório. Não acho que é obrigatório, não acho que é um movimento que é obrigatório para todo mundo, mas eu acho que é um movimento que faz muito sentido, né? Porque se a gente for parar para pensar em todas as ferramentas que a gente usa, então um Terraform, um kubectl da vida, um Azure CLI, um AWS CLI, no fim do dia são ferramentas muito importantes para a gente automatizar as nossas coisas, mas ainda assim são softwares que foram desenvolvidos, né? E para mim, eu sempre gostei de entender as coisas a fundo e descer cada vez mais o meu nível de abstração para eu ver cada vez mais as pecinhas se encaixarem e tal. Então, eu não acho que é obrigatório, mas eu acho que é muito bom, assim, quando a gente pensa em ter uma carreira em T, né? A gente é especialista em uma parte específica e a gente tem vários conhecimentos gerais. Eu acho que a parte de programação era um conhecimento que me faltava, assim. Tem outras partes que eu acho que me faltam. Eu acho que me falta algum conhecimento sobre banco de dados, eu acho que falta sobre AI, eu acho que falta sobre machine learning, eu acho que falta sobre observabilidade, eu acho que falta. Mas a próxima que eu tava olhando em explorar era justamente desenvolvimento. Quero me tornar a melhor desenvolvedora do mundo? Não, não quero. Nesse time que eu tô hoje, a gente trabalha no modelo de squad. A gente tem os nossos desenvolvedores front e back e algumas pessoas de infraestrutura. Mas eu sinto que tanto os desenvolvedores que não têm conhecimento de infra, quanto a infra que não tem conhecimento de desenvolvimento não performam com excelência, assim, no sentido de como é que, se eu sou um desenvolvedor e eu não conheço de infraestrutura, como é que eu vou entregar de forma simples a minha infraestrutura se eu não entendo a infraestrutura? Então, esse é um ponto que sempre me veio na cabeça. E ao mesmo tempo o contrário, né? Então, como é que eu quero que o desenvolvedor entenda o que ele tem que entregar de infraestrutura, o que ele precisa abstrair, o que ele precisa entregar, se eu não conheço do trabalho dele, se eu não conheço de desenvolvimento para conseguir nortear ele um pouquinho melhor, fazer uns refinamentos mais objetivos e facilitar de fato essa vida do desenvolvedor, né? Então,
Hoje eu atuo muito como uma especialista, assim, então eu sou focada em Kubernetes, IAC, Terraform, DevOps, já tenho esses badgezinhos, mas eu não tinha nada ainda relacionado a desenvolvimento, e eu acho que faz um completo sentido, assim, pra mim. É isso, acho que deu pra entender um pouquinho do porquê que eu decidi tomar essa decisão. E agora eu vou falar pra vocês sobre quais recursos que eu tô usando pra estudar, o que é que eu optei como linguagem. E vamos lá para a telinha do nosso iPad pra gente rabiscar algumas coisas. Então, vamos lá. Eu vou perturbar um pouquinho aqui a paz dos meus gatos, porque eu sou assim. E eu já tô compartilhando a tela aqui. Então, vamos lá. O que é que eu pensei? Quando eu falo de plataforma de engenharia, a gente tem aqui, a gente poderia ter uma CLI, que é uma Command Line Interface, uma GUI, que é uma Graphical User Interface. A gente pode ter vários tipos de interfaces aqui, né? Hoje, pelo menos, no meu trabalho, a gente não está trabalhando com uma linha de comando ainda. Então, agora, quando a gente fala de uma interface gráfica, aí a gente tem aqui o IDP, né? O IDP, ele é um internal... Nossa, minha letra é linda. Developer. Portal. E aí, a gente tem, majoritariamente hoje, duas formas de desenvolver o nosso IDP. Então, ou a gente desenvolve in-house, ou a gente pode usar soluções de mercado. E aí, isso aqui é verdade não só para IDP, plataforma de engenharia, mas para qualquer produto que a gente vá usar dentro da nossa empresa. A gente sempre tem essa opção, ou desenvolver dentro de casa, ou usar alguma coisa pronta de mercado. Quando a gente fala de solução de mercado, não é segredo para ninguém que o player que tem maior market share hoje, ou seja, que domina o mercado hoje, é o Backstage, tá? Sempre que a gente estiver decidindo alguma coisa para nossa carreira, a gente tem que ser muito estratégico. Então, isso foi verdade quando eu estudei qual cloud que eu ia focar. Se a gente tenta ver um market share ali para ver onde que tem mais oportunidade, onde que de repente vai ter mais vaga. Quando você vai escolher uma linguagem de programação é a mesma coisa. A gente pode ver o que é mais utilizada, o que é mais versátil. A gente tem que traçar algumas estratégias assim, tá? E aí, quando a gente está falando do IDP, então, a gente tem esses números aqui. Eu vou salvar essa imagem. Pronto, puxei ela para cá. Então, a gente tem esses números, né? 13% hoje desenvolve alguma coisa em casa, 67% utilizam o Backstage e 9% utilizam algum outro portal, né? Então, entraria aqui também. Então, beleza. Então, estamos decididos aqui que a gente vai focar em estudar desenvolvimento de software para dar manutenção e ajudar ali a cuidar de um Backstage, tá bom? Beleza. Aí, quando a gente fala de tecnologias que estão por baixo do desenvolvimento do Backstage, a gente tem aqui JavaScript, e aí eu vou falar de linguagens de programação só, tá? Linguagens e frameworks. Então, a gente tem o JavaScript, a gente tem TypeScript, a gente tem React no front e a gente tem o Express. Eu acho que o Express é um framework também, aí se não for, faz parte. E aqui a gente tem, obviamente, um motorzinho do Node.js para rodar o JavaScript no back-end. Beleza, então é isso que a gente tem. Ok, isso nos leva a focar no JavaScript e no universo do JavaScript. Então, é isso, assim. Hoje eu tô focada em aprender isso aqui. Aí, o que eu tô usando de recurso, né? Então, o curso.dev do Felipe Deschamps. Aqui no curso.dev, qual que é o foco, né? Então, ecossistema de desenvolvimento. Cara, coisas mais básicas, assim, que se você tem um background igual eu, vem de infra, você não tem, né? Então, por exemplo... lint, prettier, formatação, estilização, né? Deixa eu colocar aqui, estilização de código, conceitos importantes. A gente tem aqui gestão de código, então padrões de commit, comandos, gits, melhores práticas. A gente
tem aqui conceitos de infra, ele passa bastante também. E tudo isso, hoje, ele tá focado em React e JavaScript. Aliás, e Node.js. React no front e Node.js. Lembrando que eu estou aprendendo, então eu posso confundir aqui uma linguagem com framework, tá tudo certo. Ele é muito mais focado nisso aqui do que na linguagem em si. E aí é por isso que eu estou usando o curso de JavaScript do Guanabara. Esse aqui é free, esse aqui é pago, beleza? E aí eu não preciso dizer que o curso de JavaScript do Guanabara ensina JavaScript em si, né? Porque aqui o Felipe, ele tá mais aplicando algumas coisas, mas ele não foca na explicação disso aqui, na explicação do JavaScript, nada disso. O foco do curso, e para mim é a parte mais rica de tudo, que é entender como que as peças se encaixam aqui, na parte de ecossistema de desenvolvimento mesmo. Beleza, falamos de conceitos, falamos de tomada de decisão. Dito isto, estou entrando nessa jornada, já comecei faz uns meses. Tem momentos que são fáceis, tem momentos que são difíceis, mas com certeza é divertido e é muito valioso. Bebam água, esses dias aí eu volto com mais um vídeo pra vocês. Falou!